Bom dia para todo esse colegiado da região Brasília 2, das equipes de Nossa Senhora. É uma alegria poder estar entre vocês, ainda que virtualmente, para meditar um pouco sobre a Palavra de Deus. Mas antes de fazer a meditação, eu quero agradecer a Deus pelo serviço tão generoso do casal responsável do setor C, a Neide mais o Alexandre, do setor D, a Márcia e o Adalto, que nesse momento está deixando o colegiado, mas continua a servir a igreja, a família, as equipes, o reino de Deus. E quero dar as boas-vindas, a esse casal do setor C, Beth e Deusimar, e do setor D, a Jo e o Tavares. Sejam muito bem-vindos, que o Espírito Santo e o Espírito da Virgem Maria os ajude a servir com alegria. E servir é sempre fazer presente Deus entre nós. Que a Virgem Maria e Jesus crucificado seja para todos nós uma bússola. Maria na escuta e na obediência. Jesus na obediência e na entrega total de si pela humanidade inteira, por mim e por você. Veja que os casais que partem e casais que chegam, todos estão na mesma direção. Na direção da vida eterna, na direção do servir a Deus nas pessoas. Sabemos que na igreja, a missão de servir não é uma opção de quem serve, é um chamado do Senhor. Por isso que quem nos capacita para servir não é a nossa vontade ou o que sustenta o nosso serviço não são as nossas qualidades, mas é a graça de Deus, é o Espírito Santo. É o Espírito que nos faz dar-nos uns aos outros, dar-nos totalmente na geração de famílias sagradas, de famílias santas, cujo centro é o próprio Jesus e a presença materna de Nossa Senhora. Nesse dia de hoje nós vamos aproveitar e pegar a liturgia, e a liturgia que nos traz esse caminho do senhorio de Jesus, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus então respondeu-lhes: "Acaso vós não lestes que Davi e os seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja como Deus é generoso conosco. Nesse dia em que alguns casais deixam o colegiado e outros casais chegam, Deus nos dá essa palavra. E essa palavra tem aquilo que precisa acontecer na minha vida e na sua vida. Na vida de quem chega, na vida de quem parte, na vida de quem permanece, na vida de todas as nossas equipes. O senhorio de Jesus. Quando Jesus diz que o Filho do Homem é Senhor também do sábado, veja que o sábado para o judeu é, sem dúvida nenhuma, a lei mais importante, guardar o sábado. No entanto, por falta de sabedoria, eles começaram a colocar a lei acima da dignidade da pessoa e, ao mesmo tempo, a lei como impedimento da liberdade, em vez de que a lei deveria ajudar a viver na liberdade e, ao mesmo tempo, na sustentação da vida. A lei aqui, para os fariseus, começou a ser a fonte de salvação. A salvação não está na lei, a salvação está em Deus. A lei é para nos ajudar a nos submeter a Deus e não para nos tornar escravos dela. A lei é aquilo que nos faz compreender uma vontade maior, a vontade da coletividade
e ao mesmo tempo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a vida. A vontade de Deus é a plena realização da pessoa humana. Não é a escravidão de um legalismo frio, reducionista da pessoa a apenas a obrigação de fazer ou não fazer. A lei é também para nos ajudar a nos preparar para o amor. Quando os discípulos estão caminhando entre a plantação de trigos e eles começam então a colher trigos, em pleno dia de sábado começa a debulhar, começa a fazer força, coisa que não era permitido no dia de sábado, na lógica dos fariseus. Então Jesus evoca um fato que também ilumina quando Davi, percorrendo o seu itinerário na proteção do povo, ele vai até o templo e estava com fome, precisava de se alimentar. Ele vai e pega o pão, que era ofertado no templo, que era permitido apenas aos sacerdotes comerem. E Davi, como rei, ele também se acha no direito de se alimentar e dar aos outros que não eram pertencentes nem à casta sacerdotal e nem como rei. Por isso que Jesus vai falar, ainda depois que Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e ainda por cima deu aos outros. Veja que a pessoa que está em comunhão com Deus vive na liberdade. E a liberdade é isso, é fazer o bem. Fazer o bem para si, fazer o bem para o outro, escolher o bem. O bem que vem de Deus e o bem que nos leva a Deus. Que essa reunião de colegiado nos ajude a meditar sobre este mistério do reinado de Jesus, que nos ensina a fazer o bem, a nos mover pelo bem e a ser sinal do bem. O reinado de Jesus, o senhorio de Jesus, acontece em todo o coração que faz a vontade do Pai. Se deixar governar pela presença do Senhor Jesus é se deixar salvar, é se deixar alimentar por uma vida que é eterna, pelo amor que é pleno. Que Deus nos ajude a servir com alegria cada equipe, cada setor, cada região da nossa arquidiocese, dentro desse espírito de deixar Jesus ser Senhor. Não só do sábado, mas Senhor da minha história, Senhor da sua história, Senhor da sua família, Senhor da nossa paróquia, Senhor do nosso movimento. E o senhorio inclui a disposição de obediência a Deus. Não há senhorio de Jesus senão a disposição de obedecê-lo, de servi-lo, de amá-lo, de deixá-lo ser o mais importante para nós. Que Ele governe a nossa inteligência, que Ele governe a nossa vontade, para nos fazer parte deste mistério da salvação. Então eu quero pedir a Deus, com a proteção da Virgem Maria, que ela permaneça com vocês nessa reunião do colegiado e ajude vocês, a cada dia, a deixar que o Senhor seja Senhor da sua história. Senhor da sua vida, Senhor da sua família, Senhor da sua equipe, Senhor do seu setor, Senhor da nossa região. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos faça olhar para esse senhorio de Jesus e permitir que esse senhorio aconteça na prática do dia a dia, no nosso trabalho, na relação marido e mulher, na relação pais e filhos, na relação social, nas nossas diversões, nos nossos lazeres. Que Deus seja o Senhor da nossa vida. E esse senhorio não é para nos escravizar, é para nos dar a liberdade dos filhos de Deus, que consiste exatamente em fazer o bem, buscar o bem, obedecer à vontade de Deus e apoiar-se na verdade e no amor. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe você e a sua família, a sua equipe, seu setor e toda a nossa região. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saúde, paz e perseverança na alegria de servir o reino dos céus.